Que bom ver vocês, bom estar aqui de novo, que bom ver vocês também. É muito bom a gente estar aqui de novo nessa terça-feira para a gente abrir a palavra de Deus, para a gente estudar. Estou vendo pessoas novas aqui, bem-vindos, bem-vindas. Essa é a família, era segunda noite, né? Agora é a família de terça-noite, em que a gente se reúne para estudar a Bíblia e onde a gente senta junto, para estudar a Bíblia, a gente vira uma família. É a família de Deus, não é? É muito bom a gente aprender cada vez mais e crescer. Com a palavra de Deus a gente tem conhecimento, tem noção do certo, do errado, da vontade de Deus para nós. A gente entende melhor alguns porquês. A gente aprende a ter mais paciência para esperar na vontade de Deus quando a gente não entende os porquês. Mas a gente tem que ser baseado sempre na palavra de Deus. A gente já fez aqui uma outra vez um estudo sobre a própria Bíblia em si. Tudo bem? A gente fez aqui uma vez um estudo, como que a gente pode confiar nesse livro? Que é milenar, mais que milenar. Está chegando uma outra ocasião para a gente estudar de novo, porque é sempre bom a gente saber, eu posso confiar num livro milenar? Não em qualquer um, porque também tem um livro milenar egípcio, né, o livro da morte, tem o Alcorão, mas e a Bíblia? Qual que é a diferença? Um dia a gente tem que estudar isso, tá? E a gente vê evidências históricas, arqueológicas, e até científicas, tá? O contexto da Bíblia, as palavras e tudo mais. E tem várias evidências para a gente ver como que a gente pode confiar na palavra de Deus. E a gente só percebe mesmo o efeito dela quando a gente estuda. Quando a gente estuda. Senão você fica assim, você está falando, então né? Mas quando a gente estuda e bebe dessa fonte, a gente fala, uau! Tá? Não estou criticando, mas só falando. Alguns deixam ela só aberta lá. No Salmo 91. Mas aí não adianta muito, porque ela não é um amuleto. O Salmo 91 só faz efeito, não se ele estiver aberto no ar, para o teto ler. Se ele tiver, né? Se eu li, se eu meditei nele, o Salmo 91, 23 e qualquer um. Hoje eu queria falar de um tema muito importante com vocês, que está no Apocalipse. A gente está estudando um tema que eu estou levando para a igreja do Jardim Iguaçu, e a Marlene pediu para eu trazer aqui também. A Ana e o Sidney estão acompanhando, ela também, a Ivete. Está muito legal, né? E aqui então a gente vai reforçar para aprender mais ainda, mais profundo, né? Esse é um tema muito interessante. A Bíblia fala que no final do tempo vai haver um tempo de grande tribulação. E alguns dizem que Deus não vai deixar a igreja passar por isso. Que Deus vai arrebatar o povo da igreja que crê nele para não passar. Outros dizem que não, que a igreja vai passar pela tribulação, que ela tem que passar. E hoje a gente vai ver isso aqui, tá bom? O que a Bíblia fala e a gente vai comparar texto com texto para a gente poder entender. Tá? E aí no final, se der tempo, a gente abre para algumas perguntas. Eu não sou sabe-tudo de Bíblia, tá? Mas o que eu sei, a gente responde. O que eu não sei, eu falo, boa pergunta, vou pesquisar. E a gente discute no próximo encontro. Vocês estão preparados? Estão preparados, né? E preparadas. Então eu vou mudar o próximo slide aqui. Nesse estudo a gente vai tentar cobrir 4 coisas. Tentar responder essas 4 perguntas aqui. Será que vai haver mesmo uma grande tribulação? Será que a Bíblia diz isso? E se ela houver, qual é a causa? O que causa essa tribulação? Como ela é, né? 3, a igreja passará por ela? Ou não? E 4, por que Deus permitiria acontecer uma grande tribulação se Ele cuida do seu povo? Então aqui vai a primeira. Haverá uma grande tribulação? Vamos ver as palavras de Jesus, Mateus 24, 21. Quem pode abrir aí e ler para a gente? O que é que Jesus diz a respeito disso? Eu estou pedindo para abrir, mas o texto está aqui também, tá? É que aí você tem gente que quer provar ali, né? Não quero ver na Bíblia, tá? Jesus diz em Mateus 24, 21, pois haverá então, ele está falando do final dos tempos, uma grande tribulação, como nunca houve. Olha, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, na época dele, e nem tampouco haverá, quer dizer, não haverá outra igual a essa. Ou seja, quem está falando é Jesus. Vai haver uma grande tribulação no final? Sim. Sim. Outro texto, Mateus 24, 21. Porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante.
e é tempo de angústia para Jacó, uma referência ao povo de Deus, né? Ele, porém, será salvo dela. Alguns entendem será salvo porque Deus vai recolher, arrebatar o povo antes da tribulação. A gente vai ver se a Bíblia dá apoio para isso, tá bom? Eu coloquei um vídeo aqui. É um vídeo? Não, ainda não. Jesus fala assim, ó, homens estarão desmaiando de terror por causa do bramido do mar e por causa das coisas sobrevirão ao mundo. Podem abrir em Lucas 21, 25? Eu acabei pegando uma apresentação que faltou uma foto aqui, porque estava muito pesada e eu tirei algumas fotos. Deixa eu ver se esse aqui... esse aqui ficou faltando nas fotos. Que pena. Mas tudo bem. Aqui tinha uma foto, um desenho de um tsunami enorme, assim, desenhado. Olha o que Jesus fala. Lucas 21, 25 a 28. Ali eu coloquei só um trechinho, mas vamos abrir na Bíblia e ver. Então, Jesus fala que vai haver uma grande tribulação e fala que vai haver calamidades também. Lucas 21. Aí daqui a pouco a gente vai ver por quê. Tá? O que a Bíblia diz. E tudo isso está escrito não para a gente ficar com medo, mas para a gente estar preparado. E principalmente para a gente estar do lado certo quando tudo isso acontecer. Lucas, capítulo 21, versículos 25 a 28. Haverá sinais no sol, Jesus fala, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Por que as pessoas estariam com pavor do barulho do mar e das ondas? Tsunamis, né? Avisos de tsunamis e tal. Verso 26. Haverá homens que desmaiarão de terror nesse momento, pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Mas aí é pertinho de Jesus voltar. Quando ele fala, é a última coisa aí acontecendo. É o final da história da Terra. Porque aí ele diz no verso 27, e então se verá o quê? O Filho do Homem, que é como ele gostava de se referir a si mesmo, Jesus, que ele fez parte da humanidade. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem essas coisas a acontecer, exultai, quer dizer, fiquem felizes, e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção... Olha que legal. Então, quando a gente vê essas coisas acontecendo, não é para ficar com medo e falar, gente, Deus abandonou o mundo. Ixi, agora acabou. Deus esqueceu do mundo. Não! Deus está falando, gente, quando essas coisas começarem a acontecer, exultai, quer dizer, vibrem de alegria, porque a sua salvação está pertinho. Que logo, logo Jesus aparece na nuvem lá no céu, voltando com milhões e milhões de anjos, tá? Não está nesse texto, mas está em outros. O que vocês acham disso? Interessante, né? Você vê, quando a gente deixa a Bíblia só aberta lá no Salmo ou qualquer outra passagem, a gente perde essas coisas interessantes. A Bíblia fala do final dos tempos. Algumas calamidades só não acontecem agora, porque Deus está segurando. Deus está segurando para não acontecerem calamidades naturais, catástrofes. Porque se a Terra tivesse assim largada, não ia sobreviver muita gente, né? Mas vai chegar um momento que ele vai mandar os anjos soltarem. Olha que interessante a linguagem que está aqui, ó. Apocalipse 7, de 1 a 4. João diz assim, ó, para mostrar como é Deus que está segurando tudo, ó. Depois disto, ele fala, em visão, vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar e nem sobre árvore alguma, dizendo, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte, quem? Servos de Deus. Ó, calma aí, segura aí. Solta não, até no final, quando os servos de Deus estiverem selados, para não sofrerem as coisas que vão acontecer no final. Aí vem aquele Salmo 91, aí ele faz efeito. 1000, nesse momento, 1000 cairão ao teu lado, mas tu, nesses momentos de calamidade, que pode estar se referindo também em outras ocasiões, mas especificamente no fim dos tempos. Então veja, o mundo está sempre prestes a desabar. Aquela barragem de Brumadinho é uma de quantas outras que não estão lá prestes a desabar. E quantas coisas que se Deus não segurasse no mundo, o mundo já tinha acabado. Mas no final, vai chegar uma hora que Deus vai falar para os anjos, né? Pode soltar.
Daqui a pouco a gente vai ver, mas por que Deus vai deixar acontecer isso? Daqui a pouquinho a gente vai tratar disso. Deixa eu só mencionar uma coisa. As pessoas que só acham motivos para querer zombar da Bíblia, eles zombam de tudo. Até porque eles não entendem, né? Por isso que zombam. Eles zombam dizendo que esse texto está dizendo que a Terra é quadrada. Né? Olha, vi 4 anjos nos 4 cantos da Terra, mas a Terra não é quadrada. Ah, mas aqui não está falando de Terra quadrada. Ele está falando dos pontos cardeais, não é? Os 4 cantos da Terra, norte, sul, leste e oeste. Era a maneira antiga deles falarem. Tá? E como o Apocalipse usa uma linguagem simbólica, quando fala dos anjos segurando os 4 ventos, quer dizer, de todos os lados, vento no Apocalipse e na Bíblia quer dizer o quê? Guerras, né? Contendas, tragédias, são os ventos de contenda, aparece isso em vários lugares da Bíblia. Então ele está usando uma linguagem que quem lê o resto da Bíblia entende. Tá? Tem coisas que a gente entende de você mencionar um pouquinho, algumas palavras, que a gente está acostumado com aquilo. Então ele usou linguagens que são comuns para quem lê a Bíblia, que está acostumado. Quando fala vento soprando na terra, está falando de tempestades, de problemas, né? Quer ver uma linguagem, por exemplo? Hoje você falar para um jovem assim, ó, Peter Parker, ele sabe quem é. É. Mas se falar para quem não está acostumado, não assim, o que você está falando? Né? É o Homem-Aranha. Clark Kent. Vocês sabem, esse é do nosso tempo, né? E ele usa figuras na Bíblia que faz tentar lembrar de outros eventos que estão em outro canto da Bíblia. Tá? Quer ver, falando do português do Brasil, por exemplo, se a gente falasse assim, ó, e então vi Jesus voltando e se preparando para subir a rampa do Planalto, e a sua faixa estava preparada. Do que eu estou falando? Ó, né? Da cerimônia do presidente, você vê? Você captou a mensagem. Então eu não falei daquilo, mas eu estou usando uma linguagem que te trouxe a memória para dizer que Jesus vai assumir o reino. Então às vezes ele faz isso, mas a linguagem da Bíblia tem que estar sempre aqui, a interpretação. Tá? Se eu falar assim, não, vamos ver o que quer dizer ventos, vamos usar aqui a cabala, aí já estragou tudo, né? Olha, V, ou então números romanos, o V vale 5, tá? Aí estragou tudo. Ele está usando ideias que estão no resto da Bíblia. Então Deus está segurando para que não aconteçam grandes coisas. E Deus pede para a gente não entristecer o Espírito Santo, que é Ele que vai selar a gente no final. A gente não leu aqui antes, ó. Não danifiqueis, ele falando, ó, não deixa ainda acontecer as coisas, até selarmos os servos do nosso Deus. Simbolicamente na fronte, né? O que a gente tem aqui na fronte? O que a gente tem aqui atrás da testa? O nosso cérebro. E o lóbulo frontal, é onde você toma uma decisão. Olha que fantástico, né? Então, simbolicamente, o selo de Deus é na testa. Assim como simbolicamente o sinal da besta também é. O tal do 666 que é simbólico. Tem gente dizendo que é chip de computador, né? Mão direita é aceitação, ação, trabalho, né? E tem gente achando que é um chip, um carimbo, uma coisa, é simbólico, né? Assim como o sinal de Deus é simbólico na testa, quer dizer que eu aceito a minha decisão e eu tomo isso pela mão, eu vou agir assim, é simbólico. Também é o sinal da besta no final, na testa e na mão, tá bom? Então, aqui fala, até selar na testa os servos de Deus. E quem é que sela? De acordo com esse texto, Efésios 4:30, quem é que sela? O Espírito Santo de Deus. Você vê, em Efésios 4:30, nossa, como ficou borrado aqui. Peguei da internet isso aí. Daqui aí esticando ficou borrado. Não entristeçais. Aqui a Bíblia, o tradutor usa o vós, né? Mas eu gosto da linguagem do vocês. Seria não entristeçam, se fosse vocês. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês estão selados para o dia da redenção. Como que a gente pode entristecer o Espírito Santo? Veja, é ele que quer selar a gente para o finalzinho. Como é que a gente entristece ele? Pecando, negando, rejeitando, né? Aquilo que a gente sabe que está errado a gente faz, mas ninguém está vendo, né? Aí tem uma hora que o nosso consciente fica tão duro, tão calejado, não é que o Espírito Santo desiste da gente, é que a gente não consegue mais nem sentir. Não sente mais, tá? É igual uma enxada, quando você pega uma enxada que não está acostumado, primeira vez que você vai carpir um negocinho lá, você não está acostumado, né? O que vai acontecer com a sua mão? Vai criar bolha, né? Vai doer, porque você é sensível ainda à enxada. Aí no segundo dia, terceiro, o que acontece com a mão?
Fica leve, você nem sente mais a enxada. É esse o pecado contra o Espírito Santo. Não é assim, ele fala assim, falou mal de mim? Não quero mais saber de você. Não é isso. Né? Não é assim, o Espírito Santo, você pensou isso, mal dele? Então você está fora da minha vida, não te quero mais. Não é isso. O pecado contra o Espírito Santo é uma vida de persistência, de rejeição, de deixa para depois, ninguém está olhando. Todo mundo é assim. Aí pesa a consciência dele, indica dizer, depois eu penso nisso, né? E uma vida de persistência, a gente vai calejando a nossa consciência, o nosso cérebro, nosso coração, nossa alma. O Espírito Santo continua tentando agir. Sem o Espírito Santo ninguém se converte. A gente só se converte por causa dele. A Bíblia fala que ele convence a gente do quê? Do pecado. Senão você nem sabe o que é pecado. Da justiça e do juízo. Se eu não tenho Espírito Santo, eu jamais vou falar assim, puxa vida, eu acho que eu estou pecando. Eu jamais falo, não, eu faço isso porque todo mundo faz. Ou eu faço porque ele fez primeiro. Ou eu faço porque tem gente que faz coisa pior. Ou eu faço porque eu aprendi assim. Ou eu faço porque... E a gente vai desculpar o pecado. Sempre. Porque sem o Espírito Santo não há arrependimento. É ele que convence a gente do pecado. Então ele vai selar a gente no final. Quando a gente vê o mundo desabando, a gente fala assim, não, eu quero estar do lado de Deus mesmo assim. E a gente pode entristecer ele no meio do caminho. Na hora que tiver que receber o selo, a gente não ouve mais ele, não sente mais. Tá bom? Interessante isso, não é? Deus está segurando até selar no coração, até selar na testa o servo de Deus. Mas tem outro selo na Bíblia também. Que pena, como eu falei, eu tirei as imagens, porque eu mandei por e-mail para mim. Caso falhasse lá na igreja, às vezes eu levo lá o PowerPoint e falho. Aí eu separei pelo menos as imagens para acabei mandar para mim por e-mail, e é esse que eu peguei sem querer, que está com o mesmo título. Aqui tinha uma Bíblia aberta assim, a lei de Deus e tal, bem bonito. Mas tá aqui, ó, Isaías 8,16, Deus fala assim, ó, sela a lei no coração dos meus discípulos. Isaías 8,16. Sela o quê? Que lei? A lei da Constituição brasileira, será? A palavra de Deus. E Deus tem uma lei, resumida em apenas 10 mandamentos. A Bíblia tem muita coisa boa, muito, tudo na Bíblia é bom. Tem coisa que a gente tem que saber que quem está falando, o personagem está falando, não é. Tem que tomar cuidado quando você lê a Bíblia. Ó, tudo que tem na Bíblia é bom, mas você tem que ver às vezes quem é o personagem que está falando. Já percebeu que os amigos de Jó só falam abobrinha? Então tá na Bíblia, tá, mas é para ouvir a abobrinha que os amigos falavam para ele. Aí você abre bem na parte do amigo de Jó, olha que interessante o que Deus está falando aqui. Mas não, tem que ver quem é que está falando. Ali está narrando a história inteira, né? Os amigos de Ló estavam falando um monte de besteira. Então a Bíblia é boa sim, mas tem que ver o contexto. Tá? Mas na Bíblia, Deus tem ali no coração 10 preceitos que resume todo o pecado em 10 pontos. E isso, a lei de Deus é uma evidência, é um selo também de quem está com o Espírito Santo. Porque quem está com o Espírito Santo quer obedecer a Deus. Né? Então a lei de Deus é um selo também. Ela não é um selo único, exclusivo. É o Espírito Santo quem me sela. Mas por eu estar com ele, eu quero obedecer a Deus. A lei de Deus também é um selo. Para nos proteger no final. Pensou alguém dizendo assim, ó, não, eu estou com Deus, estou cheio do Espírito Santo. Mas é um adúltero. Ele está enganado. Há uns 2 meses eu fui visitar uma pessoa que ele tinha se afastado da igreja. E aí um líder da igreja falou assim para mim, pastor, vamos visitar fulano, faz meses que ele não vem aqui. Eu sei onde ele mora. Eu falei, vamos. Quando a gente chegou lá, ele estava sentado na calçada puxando um baseado, maconha. Aí eu estranhei, né? Ele, ô pastor, só um pouquinho aí. Deu mais umas puxadinhas. Minha esposa já tá lá, vai lá, que a gente tá entrando lá conversando. Aí ele chegou, aí ele falou, não, tem que voltar mesmo e tal. Mas ó, vou falar uma coisa, ó. Umas coisas na igreja que me incomodam. O quê? A mulherada pintada. Ah, eu não gosto de ver mulherada pintada. Ah, isso me incomoda muito. E aqui eu falei, gente, que coisa, que homem sem noção, né? Aí ele falou, eu falei, amigão, quando eu cheguei aqui, você estava fumando maconha. Que contrário, como você pode achar ruim mulherada com maquiagem e você fumando maconha? Agora veja, ele falou assim, ô pastor, mas é a minha maconhinha, né? É eu e Deus aqui, ó, Deus entende meu coração, cara, é eu e ele, ó, ele sabe. Você vê, sem o Espírito Santo, a gente não tem noção do pecado.
A gente não tem noção do pecado. A gente vai justificar o nosso pecado sempre. O quê? Você vai falar para mim que eu fumo maconha? Mas tem gente aqui que rouba, tem gente aqui que adultera. A gente nunca vai reconhecer o pecado. Tá? E muita gente acha que está andando bem com Deus tal, e está em plena rebelião contra Ele. Por isso que eu falei, a palavra de Deus nos mostra a direção. Uma vez uma mulher pediu para eu orar por ela. Aí ela falou assim, pastor, eu queria que você orasse pelo meu namorado. Para ele decidir, parece piada, mas é verdade, gente, eu fiquei bobo. Para ele decidir se ele fica com a mulher dele ou se ele fica comigo. Eu não aguento mais esse negócio. Aí eu falei, peraí, deixa eu ver se eu entendi, né? Você quer que eu ore pelo seu namorado para ele decidir se ele fica com a esposa? Ele é casado. Não, ele é casado. Ele tem filho? Tem 2 filhos. Tá bom. Você quer que Deus ajude ele a decidir se fica com ela ou com você? Ela sabe que você existe? Ela falou, não. Tá. Eu não posso orar por isso. Ela falou, por quê? Eu falei, porque eu estou pedindo para Deus consentir num adultério. Não, mas a gente está tão bem. Olha, gente, deu vontade de xingar ela. A gente está dentro da igreja, né? Deu vontade de falar assim, mulher, você não tem noção, não? Né? Mas eu falei, eu nunca vou orar por isso. Você está pedindo para Deus, mas você vê, o povo não percebe algumas coisas. Para o namorado decidir, talvez escolher se ele fica com a esposa e os filhos, feliz, ou se ele abandona a esposa e os filhos e fica cometendo adultério com você. Eu jamais vou orar por isso. Ela ficou tão chateada e ela nunca mais foi para a igreja. Acho que ela pensou, vou procurar uma igreja que ora por isso. Né? Ou ela não fala isso, não. Essa parte eu não falo. Você acha, gente? Então, olha, é triste. Se a gente tiver contra Deus, se a gente estiver ignorante da palavra de Deus, a gente vai cometer várias coisas dessas. Talvez não tão grandes, mas menores. Então, a palavra de Deus, a lei, é um selo também. Se a gente recebeu o Espírito Santo, está recebendo, a gente também guarda a lei. Tem que ser uma evidência. Imagina falar que eu guardo a lei e eu vivo de qualquer jeito, chuto o cachorro, bato na mulher. Não faz sentido. Tá? Todos nós somos imperfeitos. Mas a gente vai crescendo, Deus vai transformando a gente. A Bíblia chama isso de santificação. Tá? Muito bem. Então a gente viu a resposta à primeira pergunta. Vai haver tribulação? Sim. Jesus falou que vai. Grande tribulação. Mas nós estamos começando? Podemos dizer que sim. Podemos dizer que sim. Morreu, se matou, fez isso. Não, o mundo está entrando em colapso. Gente, nunca teve tanto suicídio assim. 12 pastores no ano passado se mataram. Sim, pastor. E já começou esse ano de novo. Mas você vê, é uma angústia que o povo sente que entra num... Né? Nunca houve tanto divórcio, nunca houve tanta gente que separe, né, e faz filho numa relação. Não estou condenando quem aqui já está no segundo, terceiro casamento. Mas você vê que é uma doideira, e faz filho no primeiro casamento, e faz filho no segundo, e aí faz filho no terceiro, e aí não consegue mais ficar com os filhos, deixa tudo com a avô, com a avó, sabe? E as crianças crescem rebeldes, e se juntam com alguém também, não faz casamento, e vai criando uma geração toda. O mundo está entrando num caos. E tem muita criança deprimida hoje, né? Muita criança. Tá? O que causa a grande tribulação é exatamente isso que a gente está falando. O mundo tá descendo velozmente para um caminho que mostra como é que fica o mundo sem Deus. E, gente, Deus não obriga ninguém. Ele só continua batendo na porta e esperando a gente abrir o coração. Ele nunca arromba a porta e fala assim, deixa eu entrar no seu coração, rapaz. Né? Jamais. Ele continua batendo e esperando a gente abrir. O que causa a grande tribulação é o mundo envolvido em muito pecado. E o que causa a dificuldade para o cristão no final, que ele vai ser perseguido, mesmo no meio de muitas dificuldades, o cristão ainda vai ser perseguido ainda. Tem que dar uma saidinha de cantinho e ficar no canto aí esperando Jesus voltar quando acontecer essas coisas. Olha, Jesus dá um motivo aqui, ó. Porque a tribulação não é só de calamidades naturais, é de perseguição, é de dificuldade contra os cristãos. Tá? Vocês querem ver uma coisa? A gente está agora num governo que eu gosto, que é mais de direita. Quando a gente fala de direita, quer dizer que procura preservar os valores cristãos e família e tal. Os de esquerda procura preservar tudo que é ruim. Né? Aborto e tudo que é ruim eles gostam. Tá? Só que um governo de direita, ele quer que todo mundo
Siga do jeito deles. Vai chegar uma hora que o mundo vai se, entre aspas, endireitar. No sentido de partir para o pêndulo, tudo para a direita. Falar, chega, gente, chega. Agora todo mundo tem que ser religioso, senão o bicho vai pegar. Só que religioso de um jeito torto, de um jeito político, de um jeito secular. Tá? Não dá tempo de tratar disso agora, mas a Bíblia fala, Jesus fala em João 16:2, se não me engano. Aqueles que vos matarem vão pensar que estão fazendo um culto para Deus. Jesus fala isso. João 16:2. Né? Vai chegar um tempo, ele fala, em que os que vos matarem, estão tão enganados religiosamente, vão pensar que é para Deus. Senhor, louvado seja o teu nome, matei mais um infiel. Tá? Olha que engano. Muçulmanos. Os muçulmanos, essa pessoa Eles já matam. já Não matam. dá para estar fazendo para Deus. para Deus. Eles só não fazem aqui no Brasil, porque dentro das nossas leis não pode. Já aconteceu com Paulo, já aconteceu com Sim, Paulo, vários. aconteceu Na Idade Média. E em alguns países muçulmanos ainda fazem isso com os cristãos, né? Tá? Na China, esses dias eu vi uma reportagem. Ô, gente, a gente não pode acreditar em tudo que a gente vê no WhatsApp, né? Às vezes pega um negócio, coloca outro título. Mas eu vi de um jornal sério, né? Tipo Estadão, uma coisa profissional, que a China queimou não sei quantos milhões, sei lá, de Bíblia lá. Eles falam, não, chega desse negócio aqui, né? Eles abriram a porta um pouquinho e já mandaram queimar as Bíblias. Não é fácil, não. A gente tem que louvar a Deus que nas Américas, na África, a gente tem liberdade de culto. Mas vai chegar uma hora que as pessoas vão estar tão no mundo que eles vão perseguir quem não é do mundo, quem é de Deus. Isso é muito esquisitão, isso é muito diferente. E aí começa uma perseguição. Olha o que Jesus fala. E isso acontece hoje já, né? Olha que bonito. Isso está em João 16. Primeiro em João 15:19, depois 16:33. Se vocês fossem do mundo, Jesus fala, o mundo amaria o que era dele. Mas como vocês não são do mundo, antes eu os escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Tenta criticar o carnaval numa sociedade secularizada, pra você ver o que acontece. Eles te batem. Isso é apoio. Como assim? Isso aqui é cultura. Mas e a mulherada pelada, e os milhões de camisinha que entregam para promiscuidade, a AIDS que multiplica? Não, mas isso aí... Entendeu? Tenta criticar as baladas, em que um fica pegando o outro, eles chamam de pegação, né? Para eles é legal. A gente chama de promiscuidade, adultério. Tenta criticar isso pro pessoal que vai pro bailão, essas coisas. Que careta que você é, que chato. Mas vai chegar um ponto que vai ficar mais difícil ainda. Jesus fala só isso. Se vocês fossem do mundo, se fosse o carnavalesco, fosse a não sei o que lá, popozuda, a mulher melão, a mulher melancia, você viu que eles vão fazendo essas coisas, né? Eles vão te amar. Ok, você vem falar que tá errado? O mundo, então, detesta. E Jesus fala, no mundo tereis aflições. Se é cristão, vai ter aflição, porque você está na contramão. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E Jesus fala aqui, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Iniquidade, na palavra original em grego, é anomia. Deu errado ali, Anomia tem em português. E ela quer dizer exatamente o que Jesus está falando lá. Olha que interessante, eu descobri essa semana. A palavra original em grego lá, que traduziram como iniquidade, aqui, em Mateus 24:12, Jesus fala, por se multiplicar a iniquidade, a palavra no grego original é anomia. E eu não sabia, mas ela, do jeito que está no grego, ela também existe em português. E ela quer dizer a mesma coisa. Anomia quer dizer que não tem norma, regra, não segue regra. É sem regra, sem lei. É anarquia. Entendeu? Desprovido de leis, sem regras. Anarquia ou desorganização. Mas principalmente isso aqui, ação de desobedecer. Peguei no dicionário da internet. Eu achei isso muito interessante. Eu falei, vou mostrar para eles que a palavra iniquidade quer dizer sem lei. E eu fui pesquisar e vi que tem em português a palavra anomia. E ela tem o mesmo. Eles só pegaram do grego do jeito que está e colocou no português, tá? Então Jesus está falando assim, vamos voltar então, por se multiplicar a iniquidade, traduziram como iniquidade. Mas no grego é por se multiplicar a anomia, o amor de muitos se esfriará. E anomia quer dizer gente que não tem lei, não segue regra, principalmente as de Deus. O amor se esfriará no mundo. Vocês acham que o mundo ama mais ou menos hoje? Cada vez está amando menos. Claro que tem sociedades que tentam
criar coisas assim. Ainda tem gente que tem ainda um senso de empatia, né? Mas isso vai acabando cada vez mais. Já perceberam quando tem uma briga no YouTube, alguma coisa? Perceberam como que tem mais gente filmando do que gente para separar? Eu fico impressionado quando mostra alguma coisa assim. Aí vem um menino, cai no chão, o outro chuta a cara dele. E vejo alguém falar assim, meu Deus. Eles falam, uau, nossa. O amor, gente, acabou ninguém sentir dó se não estiver com Deus. O amor está se esfriando. Por quê? Porque está se multiplicando o povo que não guarda a lei de Deus. Olha, por isso que a lei de Deus é um selo no nosso coração também, tá? E aí vai chegar um momento, então, em Apocalipse 9,15, quando os anjos soltarão os bens que eles estão segurando. Mas, pastor, por que Deus vai permitir isso? É o que a gente vai ver, tá? Ó, Apocalipse 9,15, chegará um momento quando os anjos soltarão. Alguém pode ler? Que eu não peguei o texto aqui. Apesar de que ali está na linguagem do Apocalipse com todos os símbolos e tal, né? Por favor. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. Deus sabe que é fogo, né? Se a gente olhar da nossa perspectiva humana, a gente fala assim, nossa, como Deus é mau, como é injusto. Mas, gente, a gente sabe mais do que Deus? A gente pode ser mais justo do que Deus? O meu filho, uma vez eu disciplinei ele, uns 3 tapas na bunda dele, né? Ele falou, pai, não é justo. Eu falei, não é justo, filho. Não é justo, eu estou sendo injusto. Aí eu expliquei para ele, olha o que você fez, é assim, 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 né? E o pequenininho gosta desse termo, o de 9. Eu fiz isso com o grande. O de 9, ele queria um sorvete, porque ele queria, eu dei um para ele, um para o outro. Ele falou, pai, eu queria mais. Eu falei, não, é muito. Deixa para amanhã. Não é justo, pai. Na visão dele, não é justo. Eu não quero dar mais um, é gostoso, é docinho, mas eu sei que não é bom. 2, amanhã vai ter, se não dá. Eu sei, mas na visão dele. Então a gente viu falar essas coisas, puxa, os anjos estão segurando, por que eles não seguram para sempre? Por que Deus vai mandar eles soltarem? E você vê que tem um dia na agenda de Deus, você viu? Eles vão soltar naquele dia, hora, mês, né? Aquele mês, dia e hora. Na agenda de Deus, está marcado já esse dia. Eu vou falar, filhos, solta, chega, eu vou voltar agora. Chega, esse mundo não aguenta mais tanto pecado. Pode soltar. Daqui a pouco a gente vai ver por que Deus vai deixar acontecer isso. Ele quer mostrar até que ponto chega o mundo, como que é o mundo sem o governo dele, que o povo quer tanto, tá? A igreja passará pela tribulação? Alguns dizem que não, alguns dizem que sim, vamos avaliar. Alguns dizem que não, por causa dessa passagem aqui também, Apocalipse 3,10, Jesus fala assim, ó, eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Aquela que ele mesmo falou, né? Vai haver uma grande tribulação. Eu te guardarei. Mas esse guardarei não quer dizer, eu te removerei dali, vou te tirar. Eu vou te manter ali, ó, comigo, tô junto. Deus guardou Noé na hora do dilúvio, mas ele passou pelo dilúvio, né? Deus guardou Ló ali da destruição de Sodoma e Gomorra, guardou, mas ele passou ali, eu vi fogo. A mulher dele falou, gente, eu acho que eu esqueci minha bolsa lá, vou pegar, né? E ela foi pega. Tem até uma coisa interessante para comentar aqui. Muita gente às vezes pensa que a Bíblia são lendas por causa às vezes da tradução. E tem umas traduções que são, como que eu diria, quando eles querem manter a mesma, tradicionais. Que nem João Ferreira de Almeida fez um ótimo trabalho. Ele era um padre. Essas Bíblias é João Ferreira de Almeida, tá? Traduzida por um padre. Em sei lá quando, não lembro agora, 1700 e pouco, faz bastante tempo. E aí, como ele traduziu estátua, na primeira tradução, é o que a gente chama de tradição. Aí alguém falou assim, gente, a gente tem que renovar essa Bíblia, já está ficando com uma linguagem antiga, né? Por exemplo, tem gente que gosta de Bíblia com a linguagem antiga, né? Gosta da Bíblia que chama homem de varão, mulher de varoa, jovem de mancebo. Tem uma hora que a linguagem fica antiga. Se não me engano, a primeira tradução que o João Ferreira de Almeida traduziu, se não me engano, ou se é uma outra, se foi o padre... eu esqueci o nome do outro padre. Você vê como a língua muda.
fala que havia uma rapariga em Israel. Hoje rapariga quer dizer prostituta. Mas na época que traduziu rapariga queria dizer virgem, uma moça virgem. Então chega uma hora que alguém fala assim, gente, essa linguagem está muito ultrapassada. Vamos atualizar? Vamos. Então em vez de mancebo, coloca jovem. Em vez de varão, homem. É baseado na tradução no grego, no hebraico, na língua original da Bíblia. Mas seguindo a tradição. E algumas não são legais, como por exemplo a palavra estátua para a mulher de Ló, que ficou para trás. Muita gente acaba desacreditando da Bíblia por isso. Que pensa que é uma lenda, né? Igual aquele grego, não tem na lenda grega alguém que tocava em alguém e a pessoa virava pedra, uma estátua? Aquilo é mito. E aí por causa dessa tradução, e aí o povo insiste, essa Bíblia já foi renovada várias vezes. Mas eles, para manter a tradição da primeira, mantêm algumas palavras. Né? A mesma palavra usada, que pode ser traduzida como estátua, é a mesma palavra usada para coluna. Olha que interessante. É mais provável que com as cinzas vulcânicas e tal... Vocês já viram o que aconteceu em Pompeia? Que tem formato de gente, né? Vocês sabem, né, de Pompeia? Cinza vulcânica que caiu em cima deles uma vez e pegou o corpo deles do jeito que estava até hoje. Com gesso ali, eles trabalharam, né? Provavelmente foi algo parecido que aconteceu com a mulher de Ló. Deus livrou a Ló, guardou, mas ele passou pelo meio da coisa ali, acontecendo atrás dele. A mulher ficou um pouquinho para trás, pegou a cinza vulcânica nela, provavelmente. E ela provavelmente virou ali, no meio de toda a bagunça, uma coluna, uma coisa que era em cima dela. Tá? Ela virou uma coluna. E de sal querendo dizer do enxofre, das coisas ali junto, né? Dos elementos químicos. Então a palavra estátua é improvável que ela virou uma estátua. Tá? E aí o povo entende errado e pensa que é um mito. Mas é provável que ela foi coberta de cinza vulcânica, assim como as pessoas de Pompeia e de Herculano. Apesar de que Herculano estava mais próximo do vulcão, vocês já viram as imagens? Herculano ficou só os ossos. Pompeia estava um pouco mais longe, ficaram os corpos, alguns no formato que estava. Em Pompeia tem gente que está levantando da cama assim para acudir os filhos. Já viram? Em Pompeia tem gente que está assim, levantando da cama e a criança do lado, bebê, mas o calor veio assim e cobriu. Provavelmente foi isso que aconteceu com a mulher de Ló. Mas Deus guardou eles, os que continuaram firmes, né, no meio da prova. E o bicho pegando lá atrás. Tá? Então, Deus vai cuidar da gente na hora da provação, mas a gente vai passar por ela. Tá? Os salvos no céu, eles vão ter passado pela tribulação. Essa é uma evidência que a igreja vai passar. Olha aqui, ó, Apocalipse 7,14. Quando João olha para o futuro e vê os salvos... Cadê meu celular? Está aqui. Quero ver que horas são. 9. Quando ele olha para frente e vê os salvos, aí tem um joguinho um tipo de uma encenação, né? Às vezes tem umas coisas interessantes, né? Que é para gravar na memória. O anjo chega para João e fala assim, João, quem são esses aí de vestes brancas? Ele fala, Senhor, não sei. Quem são? Aí ele fala isso aqui, ó, os salvos. Estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são, de onde vieram? Ele fala, estes são os que... Ou seja... Vamos passar pela tribulação. Entendeu? Mas nós já não estamos passando? Eu acho que ele está num começo, tá? É um começo, tá? Mas vai ficar pior. Você não sente a aprovação do dia a dia? Sim. Mas a gente não é perseguido oficialmente, assim, não é? E essa aprovação que ele está falando é quando os servos de Deus estiverem selados e Deus soltar as coisas para acontecer, tá? Que depois, num outro estudo, a gente vai ver, chama 7 pragas. As 7 pragas só caem depois que os servos de Deus estiverem selados. Aí é o negócio, 1000 ao teu lado, 10.000 ao teu direito. Então veja que interessante. Estes são os que vieram da grande tribulação. Então passou por ela. Tem 10, não, Deus vai remover a igreja para ela não passar. Os salvos vão ter passado. E diz que eles lavaram as suas vestes e as branquearam no alvejante do cordeiro. É isso que diz lá? Fica uma linguagem bem simbólica, né? Lavaram as suas vestes, na Bíblia sempre quer dizer justiça, como é que é a sua vestimenta, a sua justiça. Lavaram e branquearam no sangue do cordeiro. Quer dizer, pelo que Jesus fez, a gente vai poder ter um caráter justo no céu. Tá? Branqueado. Olha só, quarta pergunta. Então, a gente perguntou se vai haver, se a igreja vai passar por ela, e agora a gente viu... Qual foi mesmo? Deixa eu ver aqui qual foi a pergunta. Ah, se a igreja passará, né?
Não, essa é a terceira pergunta. O que causa? É o pecado. O pecado causa. E Deus vai deixar o mundo chegar onde Ele quer chegar ao mundo. Aqui, ó. Por que Deus permitirá que aconteça a grande tribulação? Para finalmente atender o desejo do mundo. Eles não querem que Deus saia de cena, que Deus saia da história. Larga de Deus. O mundo não precisa de Deus. A sociedade não precisa de Deus. Então tá bom. Então, tá aí. Tá? Para atender o desejo do mundo de que Deus saia de cena. Outro motivo que Deus vai permitir, mas é no finalzinho, viu? A gente leu que logo Jesus aparece na nuvem. Talvez dure alguns dias, esse finalmente aí. Talvez. Por que Deus vai permitir? Para mostrar como fica o mundo sem o governo de Deus. Tá? Sob nova direção. Os demônios. Tá? Por que Deus vai permitir? Para que o mundo colha as consequências naturais de suas escolhas. Deus, uma hora, vai ter que deixar. Gente, olha o que acontece. Tá? Mas aí é tarde demais. Porque as pessoas já vão ter escolhido de que lado eles querem ficar. E, finalmente, Deus vai permitir que aconteça a grande tribulação para provar para o universo, todos os anjos e seres aí criados, que é possível ser fiel mesmo nas maiores dificuldades. Vocês viram qual foi a acusação de Satanás quando ele foi acusar o Jó? Vocês viram? Na Bíblia fala em Jó, logo no comecinho, que Satanás apareceu numa reunião, que se reuniam todos os filhos de Deus. E era fora da terra essa reunião. Era fora da terra, do planeta. E Satanás apareceu lá sem ser convidado. Ele queria representar o nosso planeta. Já pensou? Mas ele não era convidado lá. Então Deus fez uma perguntinha indireta. Isso que eu estou falando está em Jó capítulo 1, logo no comecinho, tá? Deus falou assim, de onde é que você veio? Tipo assim, né? Não era pra você estar aqui. E ele falou de rodear e passear pela terra. Ou seja, eu estou representando a terra aqui nessa reunião. Mas Deus, em outras palavras, falou assim, mas não era pra você estar aqui. Aí Deus falou assim, por acaso você viu quem? Você viu meu servo Jó? Homem nenhum há como ele, íntegro, reto e que se desvia do mal, Deus falou. Aí vem a acusação de Satanás. Ele é rico. Ele tem o que ele quer. Tira a riqueza dele, eu duvido ele te servir. A acusação de Satanás, gente, basicamente, para os seres não caídos, como nós, no pecado, é Deus é injusto. Ele quer que as criaturas, até os humanos caídos no pecado, o obedeçam. É impossível. Não dá. Essa é a acusação. Porque ele falou assim, tira a riqueza do Jó. Eu duvido, ele vai blasfemar na tua cara, ele falou. A gente pergunta assim, por que Deus deixou isso acontecer, né? Por que Deus já não amassou o diabo lá, pisou nele? Mas, gente, nosso Deus é muito sábio. Eu nunca esqueço a frase do Ivan. Deus é estrategista. Isso ficou gravado, viu? Deus é muito sábio, gente. Os próprios anjos ainda não entendiam a natureza do pecado, tão grave como é. Eles só entenderam plenamente quando Jesus foi morto na cruz. Ver o diabo e os demônios incitando o povo a crucificar, a matar o próprio Senhor Jesus que os criou. Aí eles entenderam que o negócio é feio mesmo. Mas até lá, se Deus falasse assim, sai daqui, ninguém quer ver você, sobe daqui, ou matasse ele, sei lá, os próprios anjos que estavam fiéis lá de Deus iam falar assim, gente, Deus está escondendo alguma coisa. O Lúcifer começou a falar uns negócios, Deus expulsou ele. Ele aparece, Deus manda ele embora de novo, ou mata, né, sei lá. Então Deus teve que deixar. Falar, é mesmo? Ele não me obedece se ele ficar sem grana, se ele ficar pobre? Então pode tirar a riqueza dele. E você conhece a história, né? Perdeu tudo de uma vez só. Aí em Jó capítulo 2, eu acho, ou 6, não lembro, acho que é 2. De novo tem essa reunião do céu. E parece que foi em pouco tempo. E ele aparece de novo. Deus falou, nossa, você de novo? De onde é que você veio? Tipo assim, você ainda insiste? Não, de rodear e passear pela terra. Em outras palavras, ele gostaria de reinar, governar a terra. E Deus falou de novo, mas você não viu meu servo Jó? A mesma coisa. Homem íntegro e reto que se desvia do mal. Ou seja, mesmo na maior dificuldade, ele estava fiel a Deus. E o que o diabo falou? Mas ele tem saúde. Ele tem saúde. Olha que coisa que miserável. Ele tem saúde. Tira a saúde dele que eu duvido ele te obedecer. Ele vai blasfemar. E aí você conhece a história, né?
Ficou doente pra valer, à beira da morte ali, se coçava com caco, tudo cheio de chagas. Tem um texto que ele fala que ele estava com um hálito tão ruim que nem a mulher dele aguentava ele. Tem um trecho que fala tanta coisa. Ou seja, eu estou tentando mostrar por que Deus vai permitir que a terra chegue num ponto desse. Para o povo escolher o que plantou. Para mostrar como é o governo do mundo sem Deus. E esse é um ponto mais importante para provar para todos que é possível sim servir a Deus, mesmo na contramão. O mundo vai ter chegado no mais baixo da sua... Qual que é o contrário de ascensão? Ascensão? Descensão? Não. Hã? Obrigado. Ele vai estar chegando no mais baixo da sua decadência. Obrigado. Tá? Moral, espiritual. Tá? Tá indo para essa direção. Você vê como que hoje as pessoas ridicularizam o que é certo e louvam o que é errado? Hoje, se uma moça falar assim, ó, eu só quero ter relação com meu marido quando eu casar, o que as outras vão dizer para ela? Já percebeu? Você é burra, você é boba. Né? Ou um rapaz, se for um rapaz, então pior ainda. Né? Ou se alguém fala assim, não, se eu casar é até morrer. Deixa de ser bobo, rapaz. Que cafonice é essa? Hoje em dia, quase que é errado ser heterossexual. Tá quase que crime ser heterossexual. Perceberam? Então, o mundo está invertendo os valores, gente. Está indo cada vez mais para baixo. Gente, é incrível ver pessoas defendendo o aborto. É incrível. Você vê que as mulheres de esquerda falam, né? Não, é para arrancar, é nosso direito, o corpo é meu. O corpo é seu, mas é para ter liberdade sexual, para fazer o que quiser, se engravidar, arranca, sabe? Gente, o nosso mundo está indo de mal a pior. Mas mesmo assim, Deus vai mostrar para todos que na maior treva, aí é que a luz brilha mais. Já percebeu que se você acender um palito de fósforo aqui com essa luz, não vai fazer muita diferença, né? Mas se apagar, se a luz tiver um breuzão, o fósforo acende tudo. Deus vai ter mesmo nos menores dos seus servos, nessa hora de tanta devassidão imoral, pessoas que fazem contraste com eles e brilham. E eu quero fazer parte desse povo. E vocês? Não sei quanto tempo vai demorar para acontecer isso. Mas a gente percebe que está chegando. Então Deus vai permitir a grande tribulação. Eu tinha aqui uma foto do Coliseu de Roma, falando de perseguições, os cristãos perseguidos, leões comendo, fotos, né, ilustrações. Eles sofreram muito. E hoje, se a gente quiser ser cristão de verdade, certinho, vai ser perseguido também. Às vezes por até colega cristão, sabia? Você quer fazer certinho, seu colega da igreja fala assim, ah, cara, você é muito caxias, você é muito bobo, né? Você fala assim, não, eu tenho que pagar o imposto certinho. Ah, ninguém paga, tá? Então veja, 2 Timóteo 3,12, os cristãos são perseguidos hoje? São, em alguns países até a morte. Mas se você quiser ser certinho mesmo, ó, todos os que querem viver como? Piedosamente, não hipocritamente, né? Piedosamente em Cristo Jesus, sofrerão perseguições, tá? E aí quando apertar no final, aí pior ainda, tá? Tá? Aí eu quero terminar com isso aqui, ó. Lute pelo que é eterno, tá bom? Lute pelo que é eterno, eu quero ver essa passagem para terminar com vocês. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nenhuma tribulação, nenhuma provação, nem pobreza, nem doença, nada. Só uma coisa pode nos separar do amor de Deus. Só uma coisa. Quem? Nós mesmos. Se você lutar pelo que é eterno, se você olhar para frente, atrás da tribulação, atrás, depois dela, você vai falar, ah, eu vou lutar, eu vou permanecer, eu vou continuar fiel. É o que na Bíblia Paulo chama de combate, o bom combate da fé. Eu quero terminar com essa passagem. Romanos 8, 35 a 39. Combater o bom combate é permanecer do lado do que é certo, ainda que caiam os céus. Romanos 8, 35 a 39. Opa, eu abri em Coríntios, por isso que não tinha tudo isso. Olha só, na minha Bíblia, da minha tradução, que é igual à maioria, diz assim, ó, Romanos 8, a partir do 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Mesmo essa grandona que vem? Ou a angústia? Ou a perseguição?
Ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas essas coisas, porém, somos o quê? Mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E olha o que ele diz, que bonito. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do futuro, nem os poderes, nem a altura, você vê nada, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Se a gente for fiel a Deus nas tribulaçõezinhas que a gente tem cada dia, a gente vai ter couro para ficar nas tribulações zonas, né? Na tribulação zona, tá? Que a gente possa olhar para frente e falar assim, não, eu quero ir para o céu, eu quero estar com Deus. Então não vai ser tribulação que vai me afastar dele, não. Tá? É por isso que Deus vai permitir a tribulação. No final do mundo, o mundo mais escuro, Deus fala, pode estar escuro do jeito que for, eu tenho gente que ainda brilha. Deixa você fazer parte desse povo no final. Tá bom? Esse é o nosso estudo de hoje. Estudamos basicamente a grande tribulação. Então nunca mais você vai ouvir alguém falando que você vai ouvir. Não, Deus vai arrebatar a igreja antes. Não é bíblico. De acordo com a Bíblia, vai ter o arrebatamento, mas não um desaparecimento. Arrebatamento na Bíblia é um carregamento. Tem um texto na Bíblia, deixa eu ver se eu tenho ele aqui, que fala que as pessoas queriam arrebatar Jesus para torná-lo rei. Às vezes vem fazer Jesus desaparecer, né? Deixa eu ver se eu acho aqui o versículo. Bíblia. Inventaram a ideia do desaparecimento em 1830, sabia? Você viu aqui, não está no campo, sai. A gente pode estudar isso na semana que vem. Então isso não vai acontecer. Desse jeito, só a partir de 1830 que começaram a ter essa ideia. De 1830 para trás, ninguém nunca pensou nisso. Durante 1830 anos, os cristãos esperavam Jesus voltando em glória. Aí, uma tal de Margaret MacDonald, olha que legal o nome dela. Se você pesquisar Margaret MacDonald, 1830, ela teve uma visão. Ela diz, né? Que o arrebatamento não é um levamento, né? Um conduzimento. É um... A gente sabe que aconteceu isso com Filipe na Bíblia, em Atos 8. Ele batizou lá um cara e Deus fez ele, né? Mas não é esse o sentido da palavra. É só lá que aconteceu isso. Eu quero ver se eu acho aqui um versículo para mostrar para vocês, tá? Jesus, deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Vamos ver se aparece aqui. Não achei. É um versículo que fala assim, que depois que Jesus multiplicou os pães, as pessoas queriam arrebatar Jesus e torná-lo rei. Arrebatar, nesse caso, quer dizer o quê? Conduzir ele, né? Mas ele disse que não era desse jeito. Deixa eu só ver se nessa outra tradução aqui eu acho. Só um momentinho. Tem um buscador aqui. Depende da tradução. Deixa eu ver. Atos. Aqui, ó. Essa minha tradução é uma antes dessa versão que vocês têm aí. Eu tenho aqui no celular. Ela não chega na linguagem de mancebo e tal. Mas ela é uma versão antes dessa que vocês têm. Essa daí é Almeida, Revista e Atualizada. Essa aqui é Almeida, Revista e Corrigida. Só que a atualizada corrigiu a corrigida. Tá? Aqui, ó. Vejam como é que está lá, por favor, nessa daí. Atos 6:12. Como é que está lá em Atos 6:12? Talvez aí eles corrigiram, colocaram levarem. Sublevaram o povo, os anciões e os escribas, e investindo o arrebataram, levando ao sinédrio. Você vê, ó, pegaram o Paulo e o arrebataram, fazendo o quê? Levando para o sinédrio. Ou Paulo, ou Pedro, ou João, não lembro quem que foi. Mas você vê, será que eles fizeram o Paulo assim, ó, desaparecer e aparecer lá?
Arrebatar quer dizer levar, conduzir, carregar. Tá? Outro versículo, que o povo queria arrebatar Jesus. Aqui, ó, João capítulo 6. João 6,15. Em 1830 alguém falou que esse arrebatar que fala que a gente vai ser arrebatado é isso aí. Mas não é esse o sentido da palavra. Quem pode ler João 6,15? Sabendo, pois, Jesus que havia de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele sozinho para o morte. Você vê? Quando ele viu que o povo queria arrebatá-lo para torná-lo rei, ele deu um jeito de sair de perto deles e foi orar no monte. Porque não era para ele ser tornado rei assim, como que eu diria? Socialmente, né? Politicamente. Era o rei eterno. Você vê que o povo não ia fazer Jesus desaparecer aí, né? E tem o sentido também de pegar e tomar, assim, de levar. Que nem tem uma outra passagem aqui em João 10, mas tem várias outras, tá? João 10, 12, Jesus fala assim, ó, o mercenário, o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, ele vê o lobo vindo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Então, esse arrebatar quer dizer levar. Jesus vai nos levar para o céu. Tá? Mas a Bíblia diz que ele vai aparecer no céu, com toda a sua glória. Todo olho o verá. Essa é uma doutrina nova. Sabe como que essa doutrina pegou as igrejas? A maioria... Essa mulher de 1830 tinha um teólogo, tal de John Darby, perto dela. E ele gostou, ele desenvolveu bem essa teoria. E aí imprimiram uma Bíblia, a primeira Bíblia com comentários, chamada Bíblia de Scofield. Primeira Bíblia com comentários no rodapé. Hoje tem várias, né? Já viram a Bíblia com comentário? Tá? Foi a primeira, já teve a Bíblia Thompson, e hoje tem várias. E aí imprimiram a Bíblia de Scofield com os comentários do John Darby embaixo. E quais eram os comentários dele? No arrebatamento. Esse que a gente chama de arrebatamento secreto. E essa Bíblia foi famosa, e eles publicaram essa Bíblia e divulgaram nos seminários de teologia, no começo de 1900. Aí, todos os futuros teólogos, ao estudar a Bíblia, liam no rodapé o arrebatamento. E a ideia pegou forte. Mas não é essa a ideia bíblica. Tá bom? Mas a gente pode estudar isso a semana que vem também. Tá? Isso foi um estudo da Bíblia, gente. O que vocês acharam da tribulação? Muito triste, né? Triste, né? Muito triste. Deus vai permitir que aconteça, mas contra a vontade dele. Com certeza, não é essa a vontade de Deus. Tá? E nada pode nos separar dele, como eu li, se a gente quiser. Tá? Quero mostrar uma passagem para vocês, para terminar. Ezequiel 33:11. Você vê, Deus sofre com o ímpio que se perde. E ele não quer que ninguém se perca. Então vai chegar um momento que não dá mais, né? A gente tem que escolher antes de chegar esse momento. Ezequiel 33:11. Eu gosto demais dessa passagem. Deus está dizendo para o profeta Ezequiel, para ele dizer, e ele está dizendo no texto escrito para a gente, ó. Dize-lhes, Deus diz para ele. E aí Deus fala, tão certo como eu vivo, isso é um juramento, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso. Tenho prazer, mas sim em que o perverso se converta do seu mau caminho e viva. E aí o próprio Deus faz um apelo, convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois para que razão haveis de morrer, ó casa de Israel? Então Deus sofre, mas no final ele vai ter que voltar. Vai ter uma hora que ele vai ter que falar, gente, chega, né? Uma hora ele tem que voltar. E como a gente leu lá, foi a Ana que leu, né? Tem o dia, tem o mês certo, tem o ano, o mês e o dia certo, a hora certa. Tá bom? Será que a gente tem que ter medo desse dia? Você está preparado. Né? Preparado. Ai, Deus, que medo desse dia. Não, não tem que ter medo. Senhor, me prepara para esse dia. Né? Me prepara porque eu quero fazer parte desses que o Senhor vai usar para mostrar para o universo que é possível te obedecer mesmo na desvantagem. Porque o que as igrejas estão pregando por aí é o contrário disso. Eles estão pregando o contrário. Que se você estiver do lado de Deus, o que ele vai fazer com você? Você vai ficar rico, você vai ter muito dinheiro, a mulher que você perdeu você vai ter de volta, você não fica doente, né? Você tem diabetes, o que for, vai lá, faz um descarrego, mas paga também, né? Que você... Quer dizer, as pessoas pensam assim, ó, se eu estiver com Deus eu só tenho vantagem. Mas não é isso que a Bíblia ensina, é o contrário.
Deus fala, no mundo vocês vão ter aflições. Vocês estão na contramão do mundo. O mundo quer pular, quer fazer isso. Vocês falam, não, isso aí é errado, eu não curto. Obrigado. O mundo odeia vocês, é o contrário. Tá bom? Então, no final, a perseguição aumenta. Mas Jesus vai estar pertinho de voltar. Você gostaria de fazer parte desses aí que vão ficar no final? Que Deus vai olhar para o universo e falar assim, ó, esses aqui são os meus filhos, ó. Eles não têm vantagem nenhuma. E eles estão me obedecendo, porque eles sabem que esse é o melhor. Eu quero muito fazer parte desse povo. E ó, se a gente não tiver muito couro para aguentar no final, aí Deus permite que a gente descansa antes. Tá? Aí você morre antes, mas você morre garantido para ressuscitar depois da perseguição. Você prefere morrer antes garantido ou passar pela tribulação? Todo jeito você vai ter salvo, é só permanecer fiel, tá bom? Quero terminar. Você quer falar alguma coisa? Marlene? Pastor Natal, Oi? uma pergunta. Opa, por favor. Até a Marlene chegar. Olha, Satanás, quando no primeiro capítulo de Jó, o senhor falou que ele disse, se apresentou diante de Deus e disse que ele estava Rodeando, passeando pela terra. Ele foi expulso do céu, ele tem livre acesso? Olha que interessante, boa pergunta. Satanás foi expulso do céu, ele e os seus anjos, a terça parte, está em Apocalipse 12. Mas no próprio Apocalipse 12 diz que depois quando Jesus morreu, mas na linguagem do Apocalipse, quando Jesus morreu, ele foi expulso de novo, definitivamente. O que quer dizer isso? Que ele foi expulso a primeira vez, mas ele continuava aparecendo lá. Continuava. E a gente vê isso no livro de Jó. E Deus não expulsava ele, como eu falei, porque os anjos ainda não entendiam exatamente a natureza, o caráter do pecado. Eles entenderam plenamente quando viram o comandante do céu, Jesus, o Senhor, se tornou um humano para salvar os humanos. E o Lúcifer, o ex-amigo de céu deles, incentivando o povo lá, mata mesmo, crucifica. Eles falam, gente, o cara ficou pirado, né? Aí os próprios anjos não quiseram mais ver a cara dele no céu. Tá? Então ele foi expulso do céu 2 vezes. Ele continuou aparecendo lá, mas de enxerido, depois da primeira expulsão. Mas quando Jesus morreu, no Apocalipse aparece assim, ó. Apocalipse 12. Tem uma parte que fala que é a cauda de Satanás, simbolicamente, né? Arrasta, terça parte e tal. Aí depois fala assim, ó. Um pouquinho mais pra frente fala assim, ó. Mas agora chegou a salvação. E quando chegou a salvação? Quando Jesus morreu na cruz, né? Aí eles falam assim, agora chegou a salvação e a autoridade do Cristo. Cristo? Percebe? Então, bem na hora em que Jesus morre na cruz, e aí ele ressuscita com a autoridade do Cristo. Aí ele fala assim, ó, porque foi expulso o acusador dos irmãos. Então o que ele está falando é que Satanás havia sido expulso do seu cargo, do seu posto, né? Mas ele ainda continuava vindo como acusador. Enxerido. Mas depois disso, da morte de Jesus, ele não tem mais acesso. Tá bom? Ele continua acusando, mas assim, pro nosso anjo da guarda, né? Ele não vai mais lá. Mas já pensou quando a gente pisa na bola, faz uma coisa assim que a gente sabe que não devia? Aí um dos caídos, né? Que a gente fala o diabo, mas não é um presente. A gente fala o diabo, é um dos agentes dele. Pensou um deles e falou assim pro seu anjo, ele se vem, né? Fala assim, ó o cara aí que você tá guardando aí, ó. Ó, já pensou? Não tem jeito não, esse cara aí não vale nada, Deus fica mandando você virar. Então não acusa lá, mas acusa aqui. Quando alguém chega para você e fala assim, ó, você não é cristão? Né? Você não é cristão? Por que você está fazendo isso aí? Por que você ainda vai para a igreja? E o objetivo é sempre desmoralizar para a gente não querer Deus, entendeu? Por que você ainda vai para a igreja? Não vale nada. Você vê que o objetivo é o quê? Se distanciar de Deus. Esse é o objetivo da acusação. O que você quer fazer com Deus? Você não fez isso ontem? Antes de ontem? Sendo que o que a gente tem que fazer é o contrário. Falar, não, eu fiz, mas eu não quero fazer mais. Eu quero poder que o Senhor me ajude. Esse é o objetivo. Amém? Nós estamos comemorando hoje os aniversariantes de janeiro e fevereiro. Tem alguém aqui que fez aniversário de janeiro e fevereiro? Eu sei que o Hércules, né, fez. Você leva para ele. Pro Hércules. A minha amiga Jane veio. Tem alguém que eu não conheço a data de aniversário? Você?
Janeiro? Pode vir aqui pegar o seu. Janeiro. Depois eu preciso anotar lá. Esse pessoal que eu não tenho. E o seu é quando? Depois eu tenho que anotar. E o seu? Dezembro. Não é 24, não, né? Pastor, é 24. Então, aqui, janeiro e fevereiro, está todo mundo, são os próximos meses, né? E a Marlene, eu não mostrei isso aqui, mas a Marlene fez aqui uma prestação de contas, eu achei muito legal. Passei para o pastor. Das doações do trabalho que foi feito ano passado para as cestas de Natal. Cada um Muito vai bonito receber o trabalho, recibo, viu? pastor. É que eu passei para a associação, a nossa instituição, eu fiz o relatório, apresentei para eles, inclusive a Miriam me ligou hoje dizendo que os recibos estão todos prontos. Que bom. Então todos os que doaram vão receber Olha, o gente, recibo. mais de R$19.300 em doações. E com esse dinheiro nós Quantas conseguimos cestas? comprar 260 cestas Uma e mais uns caprichada, né? 200 brinquedos. Com a média de 30 quilos cada cesta, né, com produtos natalinos. Foi uma cesta muito boa. E que entraram empresários, né, pessoas particulares. Né, tem os meus fornecedores. Cada um tem a sua né, bênção aí. o meu O relacionamento. nosso grupo E o grupo aqui também teve um valor bastante expressivo. Então, com a ajuda de todos, com certeza. Pode falar né? o que o nosso grupo conseguiu aqui? Pode. Quanto que deu o total? Onde que está do grupo É o nosso? último nosso. O último. Que eu recebi agora, ainda não sei como é que tá aqui. Tem até uma receita aqui. Não, esse é produto os itens da cesta. cesta. Ó, esse aqui. Ó, o nosso grupo aqui conseguiu R$5.703. Deus abençoe vocês, viu? Todo mundo contribuindo, cada um pouquinho. Quantas cestas básicas, né? Ajudou muita 260, gente. foi bastante. Uma E a vez. gente distribuiu. Muita gente teve Alguns cestas foram. na- Quem que foi que participou da distribuição? Ninguém foi? Eu fui. Você foi, né? Você foi, né, Regina? Não, nós entregamos cestas. Cesta e brinquedo. No Sarandi, nós entregamos lá na região do Universal. Lá nós levamos 40 cestas e um monte de brinquedo, né, Regina? Muito brinquedo. Então, e o restante a gente distribuiu para algumas comunidades aí. Cada um pegou 10, 15, 20, dependendo, né? Que eles distribuíram para as pessoas cadastradas. Então, foi muito abençoada a nossa campanha, graças a Deus. Foi muito bom. Deus abençoe vocês, obrigado. Quero fazer uma oração com vocês. Antes da oração, pastor, eu queria ver a questão da semana que vem. Terça-feira, nós estamos no carnaval, mas está terminando o carnaval. Aqui, do grupo, tem quem que vai viajar? É verdade. Né? Quem vai pular o carnaval? Quem vai pular carnaval? Quem vai pular carnaval? Então, a gente está porque... eu estou assim, eu estou com a minha filha para... Qualquer momento nasceu neném lá em... Qualquer momento não, a previsão é final de março. Vai ser vovó. E eu espero que não chegue antes da hora, né? A nona. Nona. A nona. Então, assim, se vocês toparem, o pastor, ele vai estar voltando do acampamento, ele poderia dar o curso na terça-feira à noite, no mesmo horário, né? Aí o grupo decide. A gente tem que saber de vocês, Você vai porque estar se não, viajando e você? porque senão não dá, né? Chega se for pouca na gente. quarta? Eu acho que não compensa. Né? Chega no dia, aparece um parente, aparece. Eu tô de fora chegando hoje. Porque às vezes a gente tem uma lição tão legal aqui, e aí se um monte Compensa você dar faltar na perto. próxima terça então. para todos. Sim, sim. Então, mas é por isso que hoje faltou bastante gente, por causa da chuva, acho que acabou dificultando alguns de virem, né? E provavelmente também esse pessoal gostaria de estar participando, né? Então vamos deixar a semana que vem, a gente pula de novo. Aí nós refazemos uma reunião nossa. Raquel deve viajar. Outra coisa que eu queria falar com vocês, gente. Dia 8 e 9 de setembro, de março, 8 e 9. 8 e 9. Nós vamos ter aqui em Maringá, lá no Sesumar, o Rodrigo Silva. É muito bom. Gente, ele é uma pessoa assim... Eu fui para Israel e Egito há 3 anos atrás e ele foi o guia. Ele tem 2 ou 3 doutorados, né, pastor? Tem 3 doutorados. Então, ele tem na área de filosofia, na área de Teologia e arqueologia. e na área de arqueologia. Ele escava, faz escavações, né, lá em Ele foi Israel. no Jô Soares 2 vezes mostrar as coisas. Ele é muito bom, gente. Se vocês pudessem
E já tem muito poucas vagas. Eu coloquei o link no grupo. Se vocês quiserem ir, teriam que fazer essa inscrição assim, ó, de hoje para amanhã. E eu tive a honra de ser convidado para fazer parte de uma mesa redonda. Vale muito, mas vale muito a pena, gente. É um negócio assim. Oi? Ele fala um dia sem um papel na mão. Marlene, quanto custa? Ó, tem uma opção gratuita, só que tem que ser feito tudo pela internet. Tem uma opção, quem quer um certificado, que é R$20, e tem uma opção que é R$46, eu acho, que você recebe o livro dele, um livro que ele escreveu 600 páginas sobre o ceticismo da fé. Muito bom. E o assunto que ele vai tratar vai ser filosofia e fé. Gente, vale muito a pena. Então, vai ser sexta-feira, das 7h30 às 9h30, sábado de manhã, acho que das 9 ao meio-dia, 8 ao meio-dia, e das 2 às 5, eu acho. Então, assim, o ano passado ele veio, eu tive a oportunidade de fazer, foi muito bom, foi outro assunto, né? Então, quem quiser fazer, assim, se organize para fazer a inscrição e rápido. Porque eu conversei com o Tomás, que é o que está coordenando o projeto, ele falou que no final de semana tinha menos de 100 vagas. No final de semana, hoje é terça-feira. Né? Tá? Onde vai ser mesmo, Maria? Vai ser no Sesumar. Vai ser lá num dos espaços. Vale a pena. Pesquisar no Sesumar. Não, pela internet. Não, tem o site do Numar. É o Numar, é o Núcleo de Criacionismo, que está... Auditório do 6 mas isso aí depois tem dentro do site. Então, assim, se vocês quiserem participar, é o momento de... Eu acho que até... Você podia mandar de novo o link, né? O grupo. Depois que... senão eu mando lá. Quem quiser fazer inscrição, aproveite, porque vale a pena. Tá? É uma coisa assim que realmente... Inclusive, principalmente que ainda tem a opção de gratuito, né? Quem não se interessa por... Agora, o livro dele também... nas livrarias custa bem mais caro, né, professor? Sim. Acho que custa na faixa de R$60, R$70 o livro. E quem faz a inscrição está levando o livro, na realidade, vocês estão tendo esse curso de graça. É muito bom. Né? Então, assim. Quero orar com vocês e eu peço para vocês hoje licença. Eu não estou legal do fígado, eu descobri que eu estou com problema no fígado e essa noite eu fiquei acordado quase a noite toda. Aí hoje eu fui medicado e tal, e eu tô com sono que vocês não têm ideia. Dá para perceber? Não? Estou muito cansado. Então eu vou orar, hoje eu vou perder esse momento tão delicioso. Mas no próximo a gente vai estar junto, tá? Senão eu vou ficar caindo aí pelas paredes. Né? Vamos fazer uma oração? Pai querido, muito obrigado pelas palavras da Escritura Sagrada. Obrigado porque hoje nós estudamos este assunto tão importante, Senhor, de que vai haver um período de maior dificuldade para aqueles que te amam, de que vai haver uma grande tribulação como nunca houve. Mas, Senhor, nós não queremos ter medo da grande tribulação. Nós queremos ter medo de estar afastados do Senhor. Ajude-nos, Senhor Deus, a ser firmes e fortes para permanecermos fiéis a Ti, mesmo nas pequenas tribulações, nas pequenas provas, para que a gente esteja forte para passar pela grande também. Ajude-nos, Senhor Deus, à medida em que o mundo se afasta mais e mais do Senhor, que a gente se aproxime mais e mais. Que a gente possa ser um contraste com o que está acontecendo lá fora. Que a gente possa brilhar no meio da escuridão. E mesmo que a gente seja a minoria e esteja na contramão do mundo, que a gente esteja decidido a permitir que nada nos separe do amor de Deus. Amém. Esteja aqui com o teu povo, com teus filhos, tuas filhas. Nos abençoe, Senhor. Limpa o nosso coração e que a gente possa ter o prazer de cada dia andar contigo e descobrir qual é o teu desejo para a nossa vida. Amém. Ilumine-nos, guarda-nos. Peço que o Senhor abençoe também a refeição, o alimento que a Marlene e os seus colegas, suas ajudantes, fizeram com tanto carinho. Que o Senhor permita que nos faça bem e nunca falte na nossa vida. Amém. Peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vocês me dão uns minutinhos, que como é tudo prato quente, eu vou colocar na mesa para não... Uma coisa boa.